A paz do Senhor, queridos amigos e ouvintes. Hoje, sábado, 2 de novembro de 2019, feriado de finados no Brasil. Você sabe o que é finados? Até a palavra lembra fim. Vem do latim finis, que significa limite, fronteira, marco divisório. No último capítulo do último livro da Bíblia, o Senhor se chama de o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Finados. Finados é um dia de lembrar os que já foram, os que já partiram, os que já findaram seus dias aqui na terra, que já chegaram ao fim desta vida. Independentemente das suas crenças ou convicções religiosas, é provável que você ou algum membro da sua família irá visitar um cemitério ou jazigo no dia de hoje. Quem sabe você ou alguém próximo da tua casa irá lembrar de pessoas queridas que já foram. Há praticamente um sentimento em comum de perda e de separação, da barreira insuportável ou insuperável que é a morte. O rei Davi, ao lamentar a morte do seu filho recém-nascido, ele expressou bem o sentimento para com a perca da criança. Ele disse: "Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim." 2 Samuel capítulo 12, verso 23. Morte ou morto, a palavra que todo mundo teme ouvir sobre os seus entes queridos. A palavra que, quando cai nos ouvidos, suga a força, a esperança e às vezes até mesmo a vontade de viver. É tão poderosa esta palavra. Jamais alguém se imagina ver aquela pessoa de novo nesta vida. A morte, quando chega, separa você das pessoas que você mais ama. Por isso que todos tememos ela. Recentemente, uma passagem chamou a minha atenção pelo uso justamente dessa palavra tão poderosa e assustadora: morto. Eu havia lido o texto dezenas e dezenas de vezes, mas nunca ouvi com tanta força o significado das palavras dos lábios de um pai que recebeu de volta um filho. O pai disse: "Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado." Lucas, capítulo de número 15, verso de número 24. Morto. Esta foi a declaração que o pai do filho pródigo usou para descrever o estado de vida que estava o seu filho. Morto, sim, é uma linguagem figurativa, você sabe. É verdade que o rapaz estava vivo, morando naquela terra distante, sonhando com a comida dos porcos, mas estava morto para Deus e para o seu pai. Saiba que é desta morte que Paulo fala quando escreve aos cristãos em Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Paulo admite que ele também vivia assim, como um morto para Cristo e a verdadeira vida. Quantas pessoas será que conhecemos que vivem assim, vivos, mas ao mesmo tempo mortos, andando e se movimentando, correndo para lá e para cá, mas mortos para a verdadeira vida, defuntos para Deus, falecidos para a eternidade. Saiba, amigo ouvinte, para aqueles que já foram enterrados, não há nada mais que podemos fazer. Mas para estes que ainda estão vivos, nós precisamos levá-los à fonte de vida. Jesus é a água da vida, João 10,
João 4:10, ele diz, e só ele pode dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalmente ele se declara o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22. Se Jesus é o fim, ele estará lá no fim do túnel, no fim da jornada, no fim da vida. Essa vida sim tem fim, mas a vida com Jesus não tem fim para sempre. E ele estará lá mesmo, Jesus, a água da vida, o pão da vida, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sim, Jesus é tudo isso e tem muito mais vida para dar a você. Para encerrar, no feriado de finados, você lembra os mortos da sua vida? O pai, a mãe, ou ambos, quem sabe um filho, um marido, uma esposa, aquela pessoa a quem você tanto amava, aquela pessoa em que você sente tanta falta. Talvez há meses, talvez há anos, em momentos como aniversário, como Natal, como finados, aquela dor parece voltar com força total. No dia em que esse ente querido se foi, no dia do seu enterro, ao lado do seu caixão, você teria dado qualquer coisa para tê-lo de volta. E se ele pudesse ser ressuscitado, se pudesse voltar à vida, o que você não teria dado para que ele voltasse à vida? Mas depois que esses dias passarem, ou ainda hoje, você se lembra-se da palavra do filho pródigo, como ele descreveu o estado do seu filho, morto. Vivo fisicamente, sim, mas para o Pai, para Deus, para a eternidade, o rapaz estava morto. Pare para pensar um momento. Será que é alguém próximo a você que se encontra nesse estado? Vida você não pode dar para aqueles que já foram enterrados, mas você pode dar a quem não tem Jesus, a quem não conhece o autor da vida, a quem não voltou ainda ao Pai, quem não bebeu a água da vida, quem não comeu do pão da vida, nem saboreou a ressurreição, nem a... Você conhece alguém assim? Então ainda há esperança. E você pode sim ajudar uma pessoa a voltar a viver, a voltar do estado dos mortos para andar em novidade de vida com Jesus. Fale com Ele, fale de Jesus, fale de como Jesus lhe deu um novo ânimo e como mesmo nos dias de finados você não perde a esperança, porque você conhece aquele que estará lá no fim de tudo, o princípio e o fim, Jesus, o autor de toda a vida. Querido amigo e ouvinte, que Deus lhe abençoe e que o seu dia de finados seja um dia de comemorar, porque você conhece aquele que é o fim deste mundo e o princípio do porvir. E a nossa garantia de vida eterna chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Compartilhe esse áudio, esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas para que possam ser edificadas pela palavra de Deus. E até o próximo devocional. Um abraço do teu amigo Miqueias Souza.